Evangelista. E a vitória é nossa. E se o Senhor Jesus é por nós, operando Deus, muito pode a oração do justo em seus. Com este brado de vitória, eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Quero pedir também perdão por não estar na escola dominical hoje. Eu vim até falando com o nosso irmão o evangelista Diego. Quando sentiram a falta do irmão Ricardo? Eu cheguei hoje no Uruguai. Irmãos, eu confesso a vocês, se eu falasse que eu não teria medo, eu estaria mentindo, sendo hipócrita. Sempre que a minha irmã me chamava para ir no Uruguai, eu falava que eu não vou porque eu tenho medo de viajar de avião, né? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Coloque um marcador de Bíblia, uma caneta, e abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Acharam, João? João 14. Eu vou ler e a igreja vai repetir. Diz assim, só o primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em? Mais uma vez, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, e como eu falei, eu sempre tive medo de viajar de avião. Mas aí eu estava de férias agora no período de carnaval, porque carnaval eu tiro para mim descansar. E a minha irmã falou: Ricardo, dessa vez agora você vai vir. Aí ela mandou a passagem, não teve como fugir. Irmãos, eu sei que eu entrei no avião e confesso aos irmãos que eu fiquei com meu coração, irmão, ali no momento turbado. Mas o que diz a palavra do Senhor? Não se turbe o vosso. E interessante, irmãos, que eu já ouvia falar que o avião, quando ele chega, só quando ele vai decolar, já tem aquele, a gente já fica ali naquela impaciência, né, quando ele decola. E também quando ele está lá no ar, ele vai passando por cima das nuvens e vai havendo aquela turbulência, né, ali pelos aviões. Assim também eu já abro um parênteses na minha vida e na sua vida. Irmão, nós temos muita turbulência na minha vida e na sua vida. O que é turbulência? Evangelista Ricardo, turbulência são provações, turbulências são luta, turbulências são problema, turbulências são dificuldade, turbulência, irmão, são adversidade contrária na minha vida e a sua. Mas saiba de uma coisa: não se turbe o vosso coração. E o interessante, irmão, que eu fui no voo da Gol e eu fui por conexão, ou seja, teve parada em São Paulo, Guarulhos, depois em Porto Alegre. Então, Guarulhos eu tive que trocar de avião. E quando, irmãos, quando o comandante do avião falou assim: senhores passageiros, em breve estaremos pousando no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Aí o que acontece? De repente, irmãos, passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e o avião não pousa. Como é que fica o nosso coração? Fica turbado. Mas a palavra de Deus diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E ali, irmãos, eu estava sentado ali no avião, sentado ali e pedindo a Deus: Senhor, aterriza esse avião com segurança, não só a minha vida, mas de todos os passageiros que tem aqui. Aqui tem criança, tem adolescente, tem jovem. E ali, irmãos, chegamos em pouso firme e seguro. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22.
E estou pretendendo já voltar para lá, porque eu tenho um amigo meu, Jean, Ministério Adonai, ele foi do Ministério Adonai, ele é pastor. Eu tive até procurando o endereço dele eletrônico, mas não achamos, porque eu ia à igreja dele lá. Não pude, nem tive a oportunidade de visitar algumas igrejas, mas o campus lá, irmãos, está muito ainda, não tem muitas igrejas lá no Uruguai. Eu fui em vários lugares, Montevidéu, Ponta del Leste, sou de várias cidades lá do Uruguai. Então, não tem muitas igrejas. Então, o campo ali ainda está aberto para ser pregado o Evangelho. Mateus capítulo 22, versículo 19 em diante, diz assim, ó, a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em algumas palavras, e enviaram-lhe o seu discípulo com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares como quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-lhes, pois, que parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Fizeram uma pergunta, fizeram um questionamento, perguntaram, questionaram e interrogaram ao mestre Jesus. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram uma moeda, como essa que está aqui na minha mão. E falaram assim, disse-lhe, de quem é esta esfinge e esta inscrição? E disseram eles, de César. Então ele disse, dai, pois, a César o que é, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, a palavra parábola vem de dois vocábulos gregos, que é parabola, ou seja, trazer para o contexto. Jesus, quando estava ensinando aqui aos fariseus, ele falou o quê? Que de quem é esta moeda? De quem é esta esfinge? De César ou de Deus? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E assim também nesta noite, já agradecemos a oportunidade, para que possamos entender o que é de César, que é imposto, que é luz, que é água, quem paga aluguel, mas o que é de Deus, seja de Deus. E assim entregamos o microfone.